Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do seu podcast favorito, Chave Mestra Podcast. Eu sou a Damaris, a sua host do dia, e olha só aonde nós estamos. O nosso estúdio mudou. Estamos aqui na maior feira literária da América Latina, a Bienal do Livro. Estamos aqui expondo e divulgando ainda mais os nossos autores e podendo impactar você e levar um pouquinho dessa energia para a sua casa. Então, vem comigo que hoje o conteúdo vai ser maravilhoso. Você já pensou em melhorar as suas finanças? Com certeza, quem nunca, né? Você sabia que muito disso está conectado aqui à sua mente? E nós temos aqui um dos nossos primeiros livros de finança, que é o Financeiramente, 28 passos para a sua liberdade financeira. Quem hoje não quer ter uma liberdade financeira? Eu estou nesse bolo, então eu vou sentar aqui na cadeira de aluna, vou buscar fazer as perguntas que você gostaria que eu fizesse para o nosso entrevistado de hoje, que estava aqui até mais cedo fazendo palestra, então ele tem muito conteúdo para compartilhar. Queremos ouvir você, Ronaldo Lobo, e eu vou apresentar um pouquinho do nosso autor. O Ronaldo, ele é cristão, filho do Ronaldo e da Adriana, nascido aqui no Rio de Janeiro, estudante do assunto desde 2015, sargento do Exército e um amante da educação financeira. O que aprendeu com as pessoas não há dinheiro que pague. Então, já tem curso de formação de assessores de investimento pela XP e inspirado aí por Gustavo Cerbasi, Natália Arcuri, Thiago Nigo, que são aí referências do mercado. Então se prepare, pegue o seu papel e a sua caneta e vamos nessa viagem que vai ser aqui esse podcast. Olá, Ronaldo, tudo bem? Tudo bem, um prazer enorme estar aqui com vocês. É uma coisa que realmente eu não esperava ser tão rápido. Eu comecei em 2021 na questão de educação financeira, com o Instagram, Dinheiro e Cultura, inclusive pode me seguir lá, só pesquisar Dinheiro e Cultura, qualquer rede você vai me achar, ou pesquisar Ronaldo Lobo também me acha. E eu comecei em 2021, final de 2021, em outubro, e já em março ali, quase abril, eu fui convidado para a editora Chave Mestra, então foi tudo muito rápido, foi uma coisa, assim, rápido, mas graças a Deus que aconteceu, né? Foi uma surpresa maravilhosa, e tá aqui hoje na Bienal é realmente emocionante. Você já tinha pensado em... Já, mas não sobre educação financeira. Sério? Eu pensava em outras coisas assim, é porque eu gosto muito de quadrinhos, coisa de super-herói. Então você pensou em criar uma ficção. Isso, exatamente, pensava mais nessa área. E aí, depois que eu comecei a trabalhar com isso, que veio essa oportunidade, eu falei, é o que eu precisava. E é o que isso aqui é o tema que vai ajudar a alavancar a sua carreira, Exatamente, né? exatamente. Perfeito. Ronaldo, fala um pouquinho como que foi esse convite. Você falou que foi uma surpresa, mas a escrita foi tranquila, você teve dificuldade de colocar no papel aquilo que você conhecia, porque quem é da matemática, normalmente tem um pouco de dificuldade aí com a escrita, né? Pelo incrível que pareça, o mais difícil foi encaixar dentro do limite de páginas. Ou seja, você está ultrapassando a quantidade. Isso. Uau. Como era uma coisa que eu já estudava, então eu já estudava desde 2015, mas realmente trabalhar com educação financeira foi em 2021. Então já tinha um tempo. E aí, quando eu recebi o convite do Rogério, ele falou, né, que tinha a questão de que seria um livro com vários coautores e tudo mais, e aí tinha uma quantidade de limite. Aí eu, caramba, 5 páginas. No começo eu me espantei, falei, de onde eu vou tirar conteúdo para 5 páginas? Tu acha que é muita coisa, né? Mas é quando eu fui escrevendo, quando eu fui ver, tava com 10 páginas, eu falei, meu Olha Deus, agora isso. tem que reduzir. Quer dizer que vem mais livros por aí? Com certeza. Com certeza, perfeito. Com certeza. E o que te fez, o que te inspirou a falar sobre o poder da recompensa financeira? Boa pergunta. Quando eu gosto de falar sobre finanças, eu gosto muito de falar sobre a questão do comportamento financeiro, que é a relação ao quê? Quando a gente busca melhorar nossas finanças, melhorar a nossa organização, nosso controle, ou começar a investir, existe muita coisa por trás disso. Não é somente o número, assim. A pessoa não quer independência financeira só para ter 1 milhão na conta. Ela quer ter 1 milhão para fazer mais viagens, para comprar casa, para comprar o carro. E isso vem em relação à sensação de recompensa que ela tem de ter umas finanças organizadas. Então a ideia foi justamente por essa, em abordar um pouco mais da parte comportamental, que para mim, inclusive foi o que eu comentei na palestra, é o que mais influencia na hora de decidir financeiramente. Ninguém compra uma casa só porque quer uma casa, ela compra uma casa porque quer um lar. A pessoa não compra um carro porque quer um carro, ela compra um carro porque quer ter mais autonomia, quer viajar de forma mais
livre. Sim. Então, pensando nisso, nessa sensação de ter essa recompensa, foi justamente nisso que eu estruturei o meu capítulo do livro. E o que que você acha que no comportamento das pessoas é um grande impeditivo para que elas tenham aí cheguem mais próximo da liberdade financeira? A questão de não entender as decisões que ela toma. Como assim? No sentido de que, por exemplo, uma pessoa que quer fazer uma escolha financeira, ela precisa entender qual que é o motivo por trás. E aí, infelizmente, as pessoas não entendem isso e vão muito pelo lado impulsivo, mas pela aquela linha de raciocínio, eu preciso disso, vou fazer, eu preciso disso, vou fazer, e acaba que não tem aquele por trás, sabe? Não pensa o que realmente ela está buscando, se é um lazer, se é um prazer, se é ter mais alegria, ou se é por causa de algum medo que ela está sentindo. E aí, quando ela não entende essas questões, é o que realmente influencia no comportamento financeiro dela. E como que ela faz para conseguir ter um pouco mais dessa consciência? Isso é uma autorreflexão. Não existe um passo a passo, podemos dizer assim, uma cronologia. Entendi. É uma autorreflexão que a pessoa tem que fazer das decisões que ela já tomou e do que ela quer para o futuro. Então, por exemplo, vou usar o exemplo da casa de novo. A pessoa que comprou uma casa, ela precisa entender qual que foi o motivo por trás dela querer comprar a casa. A partir do momento que ela entende isso, ela verifica se as decisões que ela tomou foram corretas ou se foi algo precipitado. Por exemplo, uma pessoa que quer uma casa, talvez uma casa com 2 quartos, um quintal, uma garagem já seria o suficiente. E aí seria mais barato. Só que aí pela aquela euforia, eu quero minha casa, quero meu lar, acaba com uma casa com 4 quartos, 3 garagens, e aí acaba gastando demais sem a necessidade. Então, quando a gente fala de comportamento financeiro que influencia toda essa outra parte, é justamente sobre isso. E as pessoas vêm atrás de você, porque hoje você tem uma empresa Sim, de planejamento. Dinheiro e Cultura. Né? Isso. Fala um pouquinho da sua empresa. A Dinheiro e Cultura, ela surgiu não na parte de planejamento em si. Isso foi uma linha que foi se construindo. Quando eu criei o Dinheiro e Cultura, a minha ideia era justamente sobre livros. Era tratar sobre livros. É mesmo? Isso. E aí, por isso que tem esse nome, de Dinheiro e Cultura. O Cultura vem da parte dos livros. Perfeito. Então, eu queria falar muito sobre essa questão de mentalidade, de ensino, através dessa estrutura. Só que aí eu percebi que com o tempo as pessoas sozinhas, elas não conseguiam, elas tinham dificuldade. E aí foi quando surgiu a questão do planejamento financeiro. Eu decidi ajudar elas e decidi começar a dar consultorias, comecei a botar a mão na massa justamente para direcionar elas de uma forma melhor, porque sozinhas talvez elas não tinham o tempo necessário, não tinham o conhecimento necessário, não entendiam do assunto, porque querendo ou não, é um assunto técnico, existem alguns termos que nem todos conseguem aprender de forma fácil. Então, a minha parte do planejamento financeiro surgiu disso, de encontrar essa necessidade que as pessoas tinham e atender elas de uma forma melhor. Hoje, a minha empresa, o Dinheiro e Cultura, não é uma empresa de planejamento. Eu presto serviço para uma outra empresa, que é a Futuro Consultoria, que inclusive eu faço convite também para vocês conhecerem, que é uma empresa voltada 100% para planejamento financeiro, que auxilia as pessoas nessa tomada de decisão, que a gente monta o planejamento financeiro junto com você, cria toda uma estratégia que já te auxilia. E aí, então, o Dinheiro e Cultura é parceira de negócio da Futuro Consultoria, podemos dizer. Poxa, que bacana, que bacana. Você começou a ajudar ali as pessoas e o que começou como um hobby, uma diversão, hoje Exatamente, é o seu business principal? exatamente. E o que as pessoas buscam? Qual que é a maior dor das pessoas quando elas chegam até você? A parte de organização. Infelizmente, o brasileiro, ele não é educado para isso, né? Ser educado financeiramente, as pessoas acabam que gastam demais, não sabem como gastam, isso infelizmente é a realidade Posso chutar aqui, arriscar chutar que 90% das pessoas que eu atendo, elas não sabem como gastam dinheiro. Eu vou até contar uma história. Inclusive, eu fiz um atendimento com um cliente e a gente foi ver o fluxo de caixa dele, conforme ele estava gastando, para entender como que seria o planejamento financeiro para ele alcançar os objetivos que ele tinha. Quando a gente fez o fluxo de caixa, ele percebeu que ele tinha R$ 800 que ele gastava por mês, sem saber aonde. Era um dinheiro que estava indo assim, sem destino nenhum, e ele não sabia. E aí quando a gente faz o cálculo anual, isso dava mais de R$ 8.000 no ano que ele usava esse dinheiro e ele não sabia como, que poderia ser para um investimento, poderia ser para uma viagem, algum objetivo que ele tinha. E aí ele ficou muito surpreso e acredito que essa é a realidade da maioria das pessoas também. Que inclusive quando eu faço esse comparativo, muitas pessoas realmente ficam surpresas.
Então, é uma questão de falta de organização, as pessoas não planejam a forma financeira delas, não sabem quanto que vão gastar, faz uma dívida sem ser planejada. E aí, essas são as principais dores das pessoas. E o meu trabalho como planejamento financeiro é justamente estruturar e dar esse caminho para elas. Olha, você está gastando desse jeito, você precisa corrigir isso, e esse é o caminho que você tem que seguir. Então, eu já faço todo o passo a passo para ela de forma que ela realmente saiba o que ela precisa fazer e tenha mais clareza e consiga alcançar os objetivos dela. E aí, no caso, você dá a estratégia, você não... Exatamente. Mas você faz a questão de investimento não mesmo? Também? Também. Também. Sim. Quando a gente monta o planejamento financeiro, a gente leva em consideração todos os critérios. É a organização, controle, a parte de investimentos, a pessoa que quer começar a investir, montagem de reserva de emergência, parte de aquisição de bens, pessoas que querem comprar um bem, mas não sabem qual é a melhor forma, e aí a gente estrutura isso. Até viagens e meios, pessoas que querem fazer uma viagem, a gente consegue auxiliar. Planejamento tributário, planejamento sucessório. Então, realmente, é o 360 graus da vida da pessoa. Porque quando a gente fala de dinheiro, até um seguro de vida influencia a vida dela. Se ela contratou um seguro de vida errado e acontecer alguma coisa, o seguro não cobre a vida financeira dela. Então, tudo isso a gente leva em consideração também. Muito bacana, muito bacana. O que você pode trazer agora já de dicas práticas para quem está assistindo? A primeira dica eu vou dar. A primeira dica é você adquirir esse exemplar. Financeiramente, você precisa da parte técnica, mas você precisa mudar também a sua mentalidade. Então, esse livro está riquíssimo, muito bacana. Mas umas próximas dicas, além de adquirir o livro, o que mais que essas pessoas podem fazer? Primeiro cenário, para a pessoa que está endividada. Pessoa que está endividada, ela pode negociar a dívida dela ou, pelo menos, reestruturar, de forma a entender o que é mais importante, dar uma certa prioridade. Porque, infelizmente, o que acontece? Uma pessoa, quando ela se endivida, ela cria um efeito de bola de neve sozinha. Uma dívida leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. Porque ela não consegue pagar a dívida anterior, faz uma nova e assim vira um efeito bola de neve. Então, o principal para quem está endividado é criar essa prioridade, criar esse entendimento do que é o mais importante. E aqui, quando a gente fala de dívidas, vamos lá. Para você criar uma prioridade, você tem que entender a urgência, você tem que entender qual é a consequência do não pagamento daquela dívida. Então, por exemplo, uma dívida de cartão de crédito, se você não pagar ela, ela vai prejudicar o seu score, você não vai conseguir tomar crédito. Mas isso vai prejudicar a sua vida, podemos dizer, familiar ou sua casa? Nem tanto, porque você não vai ser expulso de casa, você não vai deixar de receber o seu trabalho. Agora, uma dívida de um financiamento, se você não paga, você é expulso. A sua casa é tomada. A sua casa é tomada, exatamente. Uma dívida de, não sei, alguma coisa contratual com alguma empresa, isso pode te prejudicar gravemente. Então, é importante entender as consequências do não pagamento de cada dívida e, a partir disso, fazer essa prioridade, sabendo que vai te ocasionar coisas ruins ou não. Entende? É basicamente sobre isso. E aí, existem outras coisas que a gente pode estar fazendo, que é simplesmente planilhar, fazer um controle ali orçamental, ver se cabe no orçamento pagar todas as dívidas ou pagar uma de cada vez. Isso tudo também a gente estrutura. Isso a pessoa pode fazer sozinha, né? Mas caso ela não tenha tempo, não tenha o conhecimento necessário, a gente ajuda nessas questões também. Muito bacana. Segundo cenário, a pessoa que eu diria que, na minha concepção, é mais de 50% das pessoas que até tem uma renda, não tem dívidas, mas também não sobra nada. Uhum. Que é o caso do rapaz que você falou, que tinha R$800 que eu não sei pra onde está indo. Exatamente. E, aliás, eu fiquei curiosa pra saber qual que era o faturamento, porque é diferente você ter R$3.000 de entrada e tá gastando R$800 e não sabe pra onde está indo, ou você também der 10 mil. Uhum. Qual que era o caso dele? Era alguém que tinha muito faturamento, ou até mesmo as pessoas que têm um salário, ainda assim tem uns gastos que ele não sabe pra onde vai? Infelizmente, é um geral. É um geral. Esse rapaz específico, se eu não me engano, ele ganhava ali, não muito alto, acho que coisa de R$5.000 por mês. Ele tinha umas contas, mas tinha essa questão que não estava organizado. Mas, de uma forma geral, o brasileiro, independente da renda, ele é desorganizado. Já tem de pessoas que ganhavam 10 mil e não sobrava nada. Já tem de pessoas que ganhavam 1.000 e não sobrava nada. Já tem de pessoas que ganhavam 1.000 e sobrava alguma coisa. Então, não é algo específico de só pessoas que ganham pouco ou pessoas que ganham muito. É uma forma generalizada. E por isso que é tão importante esse controle. Porque é o que a gente virou até clichê, né? Não é o quanto você ganha, é o quanto você gasta. Porque é justamente essa parte de você saber onde você está gastando, você saber como você está gastando e por quê, principalmente, que também muda e faz você conseguir alcançar os objetivos, não. Porque a partir do momento que você entende
o que você está gastando, como e por quê, você consegue fazer essa reestrutura, você consegue fazer essa reorganização. Perfeito, muito bacana. O terceiro cenário seria a pessoa que já conseguiu organizar, tem um Uhum. dinheiro ali para investir, mas não sabe onde investir. Boa. A pessoa que não sabe investir tem duas formas. Ou ela busca o conhecimento sozinha, e não tem muitos caminhos. Ou ela tem que buscar o conhecimento sozinha para ela mesma fazer essa gestão, e aí vai demandar tempo e trabalho da pessoa. Por quê? Ela vai precisar ter tempo para estudar e vai precisar de trabalho para ela fazer a parte operacional. Ela investir, ela colocar o dinheiro, fazer um reequilíbrio. Ou ela pode contratar alguém, que aí nesse caso é o meu trabalho, que aí eu faço toda a estrutura, eu faço a reorganização com ela. Uma coisa não exclui a outra. Uma pessoa pode sim investir sozinha, pode fazer a parte operacional dela sozinha, e ela pode ter um auxílio, por exemplo. Ronaldo, eu pensei em fazer isso por causa disso, disso. Tá certo? Eu posso falar, sim, tá certo. Não, como já aconteceu várias vezes. Tem muitos clientes que já investem sozinho e eles só querem aquela confirmação. Sim. Ronaldo, isso tá certo? Isso tá legal? Eu falo, tá beleza. Ou não, isso não tá legal. O seu objetivo é esse, você tá investindo para outra coisa. Então, corrige aqui. É basicamente sobre isso. Buscar o conhecimento ou alguém que faça por ela. Sensacional. Eu tava vendo aqui a sua frase de impacto. Sim. Vou dar um spoiler, tá? Vou falar aqui pro pessoal. Conhecer-se emocionalmente é tão importante, até mais do que o comum, quanto aperfeiçoar-se tecnicamente. Vou ler de novo. Uhum. Conhecer-se emocionalmente é tão importante, até mais importante do que o comum, quanto aperfeiçoar-se tecnicamente. Explica um pouquinho o que você pensou quando você pensou nessa frase. Foi exatamente no contexto de que uma pessoa, ela pode ser o melhor profissional possível, ela pode ter todo o conhecimento técnico possível, mas se ela não entende o porquê das decisões que ela toma, inclusive a minha palestra foi com base justamente nisso, entender o que influencia nossas decisões, e aqui eu falei sobre relacionamentos, ambiente, nossas crenças, nossos hábitos, tudo isso influencia na forma como a gente usa o nosso dinheiro. Quando a gente não entende essas questões, quando a gente não sabe o porquê de cada coisa, conhecimento técnico não vai adiantar muito, porque você está olhando só a coisa racional, você está olhando só os números, você está só com planilhas, trabalhando números e tudo mais. Então isso realmente vai te ajudar, não é que não vai ajudar, isso vai te ajudar muito, mas se você não entende o por trás, realmente vai faltar alguma coisa. E talvez o seu plano, que poderia ser 100% ideal, 100% perfeito, ele acaba ficando com um pouquinho para trás, alguma coisa ali que fica para depois, que futuramente pode aparecer e ser uma coisa que te prejudique, entende? Então, Entendo. conhecer-se emocionalmente, conhecer-se o seu comportamento, por que você toma suas decisões, por isso que eu julgo mais importante. E aí a pessoa que quer começar nessa área de investimento, nessa área de planejamento, ou para si, ou até para trabalhar com os outros, é muito importante ela saber isso. Tratar as emoções, tratar o que faz cada coisa, o que molda ela em determinadas situações. Quando eu atendo meus clientes, eu gosto muito de perguntar os objetivos que eles têm, e aí a pessoa normalmente fala casa, que é o sonho de todo brasileiro, né? Aham. Fala casa, quer reorganizar as finanças e tudo mais. Aí eu pergunto, tá, mas qual que é o seu real desejo em relação ao seu objetivo? E aí a pessoa não sabe responder, justamente por essa questão. Ela sabe que Incrível, ela né? quer uma casa, ela sabe que ela precisa de tantos mil para comprar a casa, ela sabe que tem o financiamento, que tem um consórcio, ou que pode comprar à vista, ela sabe tudo técnico. Mas ela não entende o porquê realmente ela precisa de uma casa. E aí quando você ajuda a pessoa a descobrir isso, você quer uma casa para ter o seu lar, beleza. Então essa opção aqui não seria mais barato? Essa daqui não seria melhor? Isso daqui já não te atenderia? E ela vê, faz sentido, é verdade. E aí a gente consegue chegar no objetivo dela. Foi exatamente uma conversa que eu tive recentemente. Uma pessoa estava ajudando, uma profissional estava ajudando um rapaz porque ele queria alcançar determinado cargo. Uhum. Mas ela perguntou, como que vai ser a sua vida quando você chegar nesse cargo? Eu vou ter que trabalhar muito, não vou ter mais final de semana, Pois é. eu vou ter que viajar. Mas peraí, é isso que realmente você quer? Não, ele queria o salário. Exatamente. Mas ia ferir todos os valores dele, que era família, que era tempo de qualidade. Exatamente. Então tem que fazer essas perguntas, né? Muda Sim, tudo, muda o jogo. exatamente. Eu digo que é a coisa mais importante. Realmente é a primeira coisa que a pessoa tem que fazer. Estou endividado? Ok. Por que eu me endividei? Quero melhorar minha finança? Ok. Por que eu quero melhorar a finança? Porque, inclusive, isso vai te dar motivação. Quando você estiver cansado, desanimado, eu vou até repetir aqui o que eu falei na palestra. Eu acredito muito que uma pessoa dedicada, disciplinada e determinada, ela consegue alcançar os objetivos que ela quer. Eu tenho isso como
um mantra, é uma fé que eu tenho interna, que é uma pessoa dedicada, disciplinada, determinada, ela consegue alcançar os objetivos dela. Só que para ela ter essa determinação, para ela ter essa dedicação para chegar em algo, ela precisa entender o porquê. Por exemplo, eu quero ser um planejador financeiro, um dos maiores planejadores financeiros, porque eu acredito que muitas pessoas precisam desse trabalho que eu possa ajudar elas a alcançar. E isso é o que me motiva. Então, a minha determinação, a minha dedicação, a minha disciplina para chegar nesse objetivo é justamente por causa desse porquê. Porque eu quero ajudar as pessoas, porque eu quero transformar vidas. Então, esse porquê me gera essa disciplina, me gera essa dedicação e essa determinação. E aí a pessoa, quando tem esses objetivos dela, qualquer que seja, ela precisa entender esse porquê, porque isso vai dar essa motivação para ela. Você deu um spoiler da sua palestra. Compartilha. Muito. Muito spoiler. Compartilha mais um grande insight. Qual que foi a principal temática que você trouxe hoje ali na palestra? A principal temática foi a questão justamente dessas escolhas que a gente faz, o que influencia nossas escolhas e principalmente como a gente deve se responsabilizar pela escolha que a gente toma. Uma outra coisa que o brasileiro tem, infelizmente, é não ter autorresponsabilidade. Naturalmente, as pessoas gostam de culpar outra coisa ou alguém. É o governo, é o meu pai, é minha avó, é minha mãe. Mas tá, alguém botou arma na sua cabeça? Alguém te obrigou? Alguém te prendeu? Não. As situações existem várias coisas, questão geográfica, questão de imposto, enfim. Existe muita coisa que influencia na nossa vida externa. Mas isso realmente fez a gente tomar essa decisão que a gente tomou? Isso realmente nos levou a esse destino onde a gente está hoje? Ou eu poderia ter feito algo diferente? E aí essa responsabilidade, essa autorresponsabilidade, de entender que as escolhas que a gente faz é nossa, isso que é o principal. Que inclusive a palestra toda se decorreu em torno disso. Perfeito. Eu vou te falar que essa palavra mudou a minha jornada, viu? Quando eu entendi que a vida que eu estava vivendo, a conta, o que eu tinha na minha conta era simplesmente toda a minha responsabilidade, Exatamente. eu falei, primeiro eu fiquei assim, né? Que saco! Exatamente. Mas logo em seguida veio, que maravilha! Quer dizer que se eu me coloquei nessa situação, eu também tenho a possibilidade e o poder na minha mão de mudar. Exatamente. Inclusive, fazendo um comparativo, hoje em dia muita gente está buscando empreender. Só que aí o que acontece? O empreendedor ele é autorresponsável por tudo. Por toda a vida financeira dele, por tudo que ele faz, por todo o trabalho. E aí a pessoa, quando se depara com essa realidade, por isso que muitas empresas quebram. Porque ela achou que ao empreender, ela ia conseguir ter grandes coisas, ia conseguir ter uma equipe logo de cara. E aí ela encara essa realidade, que tudo depende dela no começo, muita gente quebra. E aí volta para onde? Para o CLT. Não, nada contra o CLT, tá bom, gente? Eu, inclusive, sou funcionário público atualmente, vocês sabem, sou militar. Mas quando eu entendi que eu poderia ganhar muito mais tendo essa responsabilidade de eu dedicar o meu trabalho, eu fazer o meu trabalho, é por isso que eu estou fazendo essa mudança. Por quê? Uma pessoa que é CLT, uma pessoa que é funcionária pública, independente do quanto que ela trabalhar, independente do quanto ela se esforce, vai ter aquele mesmo salário. Já o empreendedor, quanto ele trabalhar mais ele ganha, mais ele recebe. Infelizmente, muitas pessoas não entendem isso e preferem ficar lá na segurança do CLT. Tudo bem, nada contra. Mas também, se acontecer alguma coisa que você precise de mais dinheiro, você não pode culpar o seu patrão, você não pode culpar a sua empresa, você não pode culpar o governo, não pode culpar ninguém. Porque você escolheu estar ali. E aí eu falo muito sobre isso com as pessoas também, amigos, parentes, próximos. Eu gosto de ter essa conversa, porque muita gente pergunta, Ronaldo, você é funcionário, você vai largar a estabilidade, vai sair da segurança. Porque eu sei que isso é um momento. Hoje, eu estou nessa transição de carreira porque eu sei que eu quero sair com segurança, até porque eu tenho filha, tenho esposa, então não posso sair também de mãos atadas. Sim. Isso é a importância do planejamento financeiro. Porque não é só questão também do dinheiro, existe toda a vida financeira, a vida da pessoa como um todo, familiar, de ambiente, de trabalho. Então eu preciso sair com essa segurança, porque eu sei que uma decisão errada que eu fizer pode impactar ela. E aí, quando a gente fala na questão da pessoa entender essa autorresponsabilidade, é basicamente sobre isso. Ela entender que ela é autorresponsável pelas decisões dela e que as consequências é dela também. O poder está na mão dela. Exatamente. O poder está na mão dela. Que incrível. E, de fato, eu aconselho muito esse planejamento. Quando eu mudei, eu sou originalmente do Mato Grosso do Sul. Mudei para Alphaville, eu era funcionária pública. Simplesmente pedi exoneração e fui empreender. E na época eu falava, vamos fazer isso, vem pra cá. Tava todo mundo indo pra Alphaville, né? Quando de repente não fiz um planejamento. Não me preparei para isso. Simplesmente peguei o que eu tinha guardado e comecei a viver a vida. E hoje eu falo assim, pra mim foi a melhor decisão na época, mas eu não faria exatamente a mesma coisa. Exatamente. E eu não aconselho as pessoas. Por quê? Porque é um lugar
perigoso para se estar, né? Instável. E se você pode, já sabe aonde quer ir, que é o seu caso, né? Já tem uma carreira, já sabe para onde está andando. Como que ele pode começar a dar os primeiros passos para fazer esse planejamento? Tá. Você diz em relação à transição de carreira, né? Transição de carreira. A pessoa que quer fazer uma transição de carreira, a primeira coisa que ela tem que entender, que é um momento turbulento. Não vai ser fácil, não é tranquilo. Eu falo isso porque eu estou vivendo na pele. É um momento onde ela vai estar com 2 trabalhos, vai ter que atender família, vai ter que ter o seu momento de lazer, porque, querendo ou não, a pessoa fica maluca se ela não tiver o seu momento. Só que aí a pessoa tem que entender que esse momento vai ser turbulento, vai ser um caos, mas que não precisa ser desesperador, que pode ser algo controlado, que é justamente o que eu faço, que eu ensino para as pessoas. Você vai fazer uma transição de carreira, você tem que entender onde você quer chegar e o que você precisa para chegar lá. No meu caso, eu quero ser um planejador financeiro e só trabalhar com isso. Mas, para eu sair do funcionarismo público hoje e viver disso, eu preciso ter a minha reserva de emergência estruturada, porque é um trabalho com renda variável e que eu sei que nem sempre eu vou conseguir ter o mesmo salário todo mês. E aí a primeira coisa seria reserva de emergência. Cria uma reserva de emergência, ok. Depois, uma estruturação de uma renda mensal. E aí pode ser com investimentos, pode ser com uma outra coisa. Tudo pensando em forma que, caso esse mês aqui não tenha sido bom, o que completaria a minha renda? Normalmente as pessoas optam por investimentos, e aqui cabe uma previdência privada, ou até fundos imobiliários mesmo, que dá aquela renda mensal, justamente para quê? Quando ela saia do emprego dela, ela tem a sua reserva de emergência bem estruturada, e aí naqueles meses que o trabalho que ela mudou não deu a renda necessária para ela, ela consegue ter essa renda complementar. E aí eu novamente dou o exemplo da renda da previdência privada, porque é uma das opções mais seguras. Perfeito. Quais são os próximos passos? Você já deu um spoiler que você está fazendo transição, então logo teremos o Ronaldo apenas como planejador financeiro. E o que mais você vê? Você comentou aqui que quer participar de outros projetos, vem mais um livro de coautoria, já é um livro solo, você acabou de dar palestra, você tem dado palestra em outros lugares. Conta um pouquinho de como está a vida hoje. Essa foi a minha primeira palestra. Primeira palestra? Como planejador financeiro. Okay. Como planejador financeiro foi a minha primeira. Na igreja ou em outros lugares eu já tinha dado palestras, mas relativa a assuntos específicos. Por exemplo, na igreja eu falava mais sobre visão financeira com luz da Bíblia, era uma coisa mais específica. Até no quartel mesmo, no militarismo, eu já dei algumas palestras também, mas pensando mais naquele público específico. Essa palestra que eu dei hoje foi algo mais geral e é o que eu pretendo levá-la para mais lugares. Então, inclusive, se você quiser essa palestra na sua empresa, no seu trabalho, pode me convidar, vai ter tudo descrito aqui na descrição, você pode entrar em contato comigo que a gente conversa. Então, essa palestra eu quero levá-la para mais lugares. Em relação a livros, eu penso sim em escrever meu livro solo. Não posso dar uma data, porque seria um spoiler tremendo aqui, então vou fazer aquele suspense. Mas tá perto. Não é tão longo prazo assim, não. Mas você já começou a escrever? Já. Ah, não. Então se prepare, pessoal. Se prepare que tem coisa boa por aí. Em breve. O que você acredita que as pessoas... Porque hoje, esse livro já faz um tempinho que vocês lançaram, né? Então você já leu, já sabe todo o conteúdo. Me conta, o que as pessoas podem esperar? Qual é o impacto que o financeiramente pode trazer na vida das pessoas? O livro, financeiramente, eu gosto muito desse livro. Não por eu ter escrito ele, mas mesmo se eu não tivesse escrito ele. Por que eu gosto muito desse livro? Porque ele aborda de forma simples cada tema que a pessoa precisa entender. Então, são 28 passos, realmente. Fala de organização, fala de uso de cartão de crédito, fala de planejamento, fala de investimentos, fala de conhecimento técnico. É realmente completo. É um manual do que realmente a pessoa precisa entender da parte da educação financeira. E aí, o que eu indico para a pessoa quando eu ler esse livro? São 28 capítulos, um por dia. Você consegue tranquilamente. E aí, em um mês, você vai ver a diferença do nível de conhecimento que você adquiriu e de como que você vai ter um norte claro do que você precisa fazer. Você acredita que até as pessoas que não costumam ler livros, né? Porque a média do brasileiro é muito baixa. Mas os nossos livros, eles conseguem ler justamente nessa dinâmica. Um por dia, você lê um livro no mês. Exatamente. Tem gente que não lê um livro por ano. Exatamente. Então, lê um livro no mês e é uma leitura, como você falou, prática, dinâmica, direta ao ponto.
Então é uma compreensão muito acessível, né? E você não fica atrelado ao capítulo anterior. Não, Isso não. que é legal. Hoje eu quero ler sobre investimento. Vai no Exatamente. capítulo de investimento. A pessoa pode ir primeiro pro final, depois volta pro meio, vai pro início, ela pode decidir a ordem que ela quiser, porque como você falou, uma coisa não é uma ordem cronológica. É bom seguir a ordem, porque facilita a leitura, mas isso não é impeditivo. Se a pessoa abrir o livro, ela quer aprender mais sobre fundos imobiliários, um exemplo, tem um capítulo só para isso, ela pode ir primeiro nesse capítulo, depois ela volta e lê tudo normalmente. E uma coisa que você falou, que eu achei bem legal, é que ele é bem didático, no sentido que realmente ele tem tarefas para você fazer. No meu capítulo tem, alguns outros capítulos tem tarefas para você fazer que realmente vai te ajudar a ter um entendimento melhor e vai te ajudar a colocar em prática o que você está lendo. Não é só aquela leitura que você lê, depois esquece ou deixa de fazer. Não, você lê, coloca em prática e já melhora. Isso ajuda muito no aprendizado. Não, agora que você falou de tarefa, eu quero que você passe para o nosso ouvinte 2 tarefas. Tá. 2 coisas que eles podem fazer essa semana ou ainda hoje para já dar um passo na busca mais próxima ali da liberdade financeira. Como que eles podem melhorar as suas vidas financeiras em 2 tarefas? Primeira coisa, você vai baixar os últimos 3 extratos bancários da sua conta. Primeira coisa, baixou lá esses 3 extratos. Você vai ver como você utilizou sua vida já no primeiro semestre de 2025. Segunda coisa, você vai criar uma categoria de gastos. De que forma? Você vai ver o seu extrato, você vai entender exatamente como que você gastou. Então, alimentação, saúde, mercado, aluguel, enfim, todo esse tipo de gasto, você já vai ter uma visão clara de como que você vai utilizar o seu dinheiro. Vou dar um bônus a mais. Opa, agradecemos, viu? Pediu 2, mas eu vou dar um bônus. Depois que você fez esses 2 exercícios, criou a categoria, baixou o extrato, criou a categoria. Você vai direcionar como que você quer utilizar nos próximos meses. Então, por exemplo, você viu que você gastou muito com alimentação. No próximo mês, você cria um limite. Você viu que gastou muito com transporte. No próximo mês, você cria um limite. E assim você define quanto que você quer gastar com cada categoria. E aí depois a organização financeira vem normalmente. E tem uma pergunta aqui que não quer calar. Por que você está com a roupa do Homem-Aranha? Bom, eu gosto muito. Acho que quem me segue no Instagram já percebeu. Inclusive eu tenho até a tatuagem, só que não vai dar pra mostrar. Eu tô com a roupa toda. Você tá com a roupa toda? Que maravilha. Só que não dá pra tirar agora. Por que o Homem-Aranha? Vamos lá. Existe a frase principal do personagem que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. No sentido de que uma pessoa que ela tem um grande dom na vida dela, ela precisa entender que aquilo não é só para ela. Ela precisa entender que aquilo é para os outros também. Porque se ela deixa de usar aquilo para as outras pessoas, não é só ela que é prejudicada, são várias pessoas. E aí, pode parecer até um pouco infantil o que eu vou falar, mas eu entendi isso para mim também. Então, quando eu percebi que eu tinha esse dom, e que eu poderia ajudar as pessoas em relação a essa questão da educação financeira, de ajudar elas financeiramente, eu trouxe isso para mim como um propósito de vida também. Foi onde eu encontrei meu propósito, inclusive. Porque muitas pessoas falam que propósito não se cria, você encontra, né? Sim. Foi onde eu encontrei meu propósito. E quando eu entendi, caramba, eu posso ajudar as pessoas, elas precisam disso. Não é uma coisa de vendedor, não é uma coisa de, você precisa disso porque... Tô fazendo isso só para pegar o seu dinheiro. Exatamente. Não é questão disso, porque realmente tem pessoas que não conseguem sozinhas, tem pessoas que realmente precisam de ajuda. Então, quando eu percebi que eu podia ajudar elas nisso, eu encarei isso como meu propósito. E aí, essa questão do Homem-Aranha, de grandes poderes e grandes responsabilidades, vem justamente por isso, que eu entendi que eu tinha esse poder, entre aspas, e eu tinha essa responsabilidade de ajudar as pessoas, de conseguir fazer elas alcançarem os objetivos dela. E aí, falando de uma forma geral, cada pessoa tem um poder específico para ela. Sim. Ou questão familiar, uma mãe que cuida bem do filho, um pai que trabalha, dá o sustento para casa, um empresário que tem que cuidar da sua empresa. Cada pessoa tem um poder, cada pessoa tem um dom específico. E quando ela entende que esse dom que ela tem, esse talento, gera uma responsabilidade para ela, muda a cabeça da pessoa e faz ela ser uma pessoa melhor. Aconteceu comigo e eu acredito que cada pessoa, quando ela entender isso realmente, ela consegue ser uma pessoa melhor também. E na verdade eu tava pensando aqui, isso aí é bíblico. É bíblico? É, porque aquele que tem o talento, você Exatamente. pode multiplicar, Exatamente. né? E aquele que enterra, ele acaba sofrendo ali as consequências, Exatamente. né? Acaba sendo ali um servo mau, Sim. né? E infiel. Infiel. E essa palavra infiel, quando eu fiz uma palestra bem parecida com essa numa igreja uma vez, não foi exatamente essa, mas foi bem parecido. E muitas pessoas se surpreenderam quando eu falei que alguém que não usa o talento dela, que não poupa, né? Porque a palavra fala na questão de poupança, né? A pessoa que
Os o- Um ganhou 5, virou 10, um ganhou tanto, virou... E o que ganhou um escondeu, não poupou. Quando eu falei que uma pessoa que não poupa, que não organiza as finanças dela, é uma pessoa infiel, muita gente estranhou. Mas realmente é verdade. Uma pessoa que recebe uma bênção de Deus, como a vida financeira dela, para ela usar isso, tanto para a bênção dela, como para abençoar outras pessoas, e ela não utiliza isso, ela se torna um servo infiel também. E aí muita gente eu vi que foi pega de surpresa porque não é que elas não tenham o conhecimento necessário, é que elas nunca tiveram essa percepção. Isso. Porque a infidelidade não é só você trair uma outra pessoa. É basicamente você não fazer o que você se propôs a fazer. Você está num relacionamento. Se você deixa de fazer aquilo que é sua obrigação, por exemplo, o marido, ele sabe que ele tem que suprir a casa. Se ele deixa de suprir a casa, de certa forma ele está sendo infiel. Porque ele não... Quando eles fizeram os votos, ele falou, te amo, prometo ser o marido, responsável e tudo mais. Sim. E a partir do momento que ele não faz isso, ele está sendo infiel. Mesma coisa na questão financeira. Se você sabe que você precisa se organizar, que você sabe que precisa se planejar, e você não faz isso, você está sendo infiel com você mesmo. E para os cristãos que acreditam, está sendo infiel com Deus também. Então, meus amigos, vamos organizar as nossas finanças, não apenas para termos uma vida financeira melhor, como também para cumprir nosso propósito aqui na Exatamente. Terra e honrar a Deus com as Exatamente. nossas finanças, né? Com a nossa Exatamente. vida. Perfeito. Já quero agradecer aqui, está muito bom, nós estamos encaminhando para o fechamento. E eu queria que você deu muitas dicas, muitos insights, mas eu queria que você desse uma chave, que você entregasse para as pessoas o que elas não podem sair daqui sem saber. Qual que é a chave principal que você deixa para os nossos ouvintes? Tá. Essa pergunta ela é muito complexa, porque faz a gente refletir sobre muita coisa. Mas o que eu gostaria que realmente as pessoas entendessem em relação à vida financeira delas? Que elas precisam ter a autorresponsabilidade da vida financeira delas, que elas não devem nem podem culpar ninguém. E principalmente entender que suas emoções, seu comportamento financeiro é o que vai mudar sua vida. Parece muito palavra de coach, né? Eu entendo. Mas realmente faz diferença, porque quando você entende o porquê que você quer ser rico, porquê que você quer sua liberdade, o que você quer sua independência financeira, isso realmente faz você tomar as decisões necessárias para alcançar esse objetivo. Isso realmente te leva ao destino que você quer. Isso realmente faz você tomar todas as decisões necessárias para alcançar esse objetivo. E eu poderia até acrescentar alguma coisa em relação voltando aqui ao assunto da grandes poderes, grandes responsabilidades, é você entender qual que é o seu dom, qual que é o seu talento, qual que é o seu propósito aqui. Ninguém vem à toa. Ninguém vem aqui só para existir, só para ser um problema para uma outra pessoa. Ninguém vem aqui só para simplesmente ter uma vida passageira. Cada um tem um propósito aqui nessa terra. E quando a gente entende esse propósito, quando a gente entende que a gente pode servir, que a gente pode mudar a vida de alguém, mesmo que seja uma coisa simples, uma atitude, um bom dia, um obrigado, uma gentileza, essas coisas mudam a vida de alguém. Você não sabe como que está a vida da outra pessoa quando você é gentil com ela, quando você é educado, quando você ajuda ela num serviço que ela não sabe fazer. Isso muda as vidas. E se cada pessoa tivesse entendimento disso, pudesse realmente fazer essas pequenas ações, tudo seria melhor. Não só a vida dela, o ambiente dela, o relacionamento dela, o trabalho dela, a cidade, enfim. Seria tudo mais fácil, bem mais tranquilo. Com certeza. E a gente está fazendo isso um livro por vez, né? Que um livro impacta quantas mil pessoas, né? Exatamente. É bom para os autores que estão sendo divulgados, é bom para quem lê, ele muda o seu ambiente, e quanto mais livros, mais alcance. Então estamos aí na expectativa para o seu livro solo, viu? Tá perto, tá perto. Amigo, mais uma vez, parabéns aí. Obrigado. Pelo trabalho, pela coragem de fazer a transição, mas que é necessário para você, de fato, viver do seu propósito. Muito obrigado pela entrega que você fez aqui. O pessoal com certeza está muito grato aí nas suas casas. Eu que agradeço a oportunidade. A Chave Mestre tem sido fundamental da minha vida nesses próximos passos, porque sozinho a gente não chega a lugar nenhum, né?